Marcos capítulo 1. Nessa noite eu quero expressar algo que nós estamos falando desde ontem. E eu quero multiplicar isso com você de alguma forma. Eu quero pedir ao Espírito Santo que você possa compreender isso de uma forma muito poderosa, que isso venha provocar em você transformação, restauração, cura. Marcos capítulo 1. Antes de eu começar a pregar, eu gostaria que você, aí de baixo, estendesse as suas mãos sobre a minha vida e liberasse uma palavra sobre a minha vida. Que o Espírito Santo colocar no teu coração, eu quero receber agora. O que você espera dessa palavra? Que o Espírito Santo haja em mim, através de mim, eu quero receber agora. Senhor, assim como eles abençoaram a minha vida, eu também quero, Senhor, ser esse instrumento na vida deles, instrumento de bênção da Tua vontade, para que eles possam experimentar de tudo que o Senhor tem para eles nessa noite. Não me permita atrapalhar nada, Senhor. Que não seja eu, mas o Senhor através de mim a abençoar essa igreja santa que se reúne aqui nessa noite. Este povo abençoado. Fala com eles, supre necessidades, traz direção, que eles possam absorver ainda mais a Tua presença através dessa mensagem, em nome de Jesus. E aquele que recebe, diga amém. Amados, é muito difícil o Senhor fazer algo em nós e através de nós, se nós não tivermos um relacionamento com Ele. Ontem, nas duas ministrações, eu falei sobre intimidade, o pastor Bruno também falou sobre intimidade. E eu entendo que é na intimidade que as coisas começam a acontecer. Na intimidade as coisas começam a acontecer. Existem relacionamentos que eles nos transformam. Para o bem. Outros tantos nos transformam para o mal. Eu não sei se eu ouvi muito isso quando eu era mais jovem, da minha mãe. Eu ouvi da minha mãe: Alexandre, não anda com esse menino. Não anda com essa pessoa.
Porque se você andar com essa pessoa, quero nem saber, hein? E é assim, não anda com essa pessoa. Eu casei com ela. Não, tô brincando. Tô brincando. Piadinha. Tô brincando. Mas é interessante que relacionamentos faz com que nós venhamos a absorver manias, jeitos, mau caratismo. Sim ou não? Se maus relacionamentos, nós temos a possibilidade de adquirir um caráter deformado, nos tornarmos uma pessoa má. Se nós tivermos também bons relacionamentos, então, num raciocínio lógico, nós podemos também ascender, subir a um bom caráter, alcançar bons resultados na nossa vida, sim ou não? Então eu acredito que tudo começa no relacionamento. E Deus cria o homem desde o princípio para ter um relacionamento com Ele. Deus cria o homem para que o homem pudesse absorver o caráter de Deus. Interessante que em Gênesis diz que depois que Deus criou todas as coisas e formou o homem, tudo Deus criou, mas o homem Ele formou. E a formação dá a entender, e a palavra de Deus diz isso, que não foi só uma ordem que Deus deu, como deu a terra e a relva, produza, e as coisas começaram a acontecer. Não, quando a palavra de Deus diz que Deus formou o homem, a ideia é que Ele o fez com as próprias mãos, segundo a sua imagem, conforme a sua semelhança, buscando o que mesmo? Relacionamento. E que dentro desse relacionamento eles pudessem desenvolver uma intimidade. Isso é tanto verdade que na viração do dia, a palavra de Deus diz isso, na viração do dia, Deus vinha conversar com Adão. E para Deus era agradável. Para Deus era agradável ter ali o homem, para que o homem se relacionasse com Ele, e Ele se relacionasse com o homem, e formasse no homem o seu caráter. Mas o homem decidiu quebrar esse relacionamento. E ele quebrou através do pecado. Diga pecado. Diga o pecado acaba com a minha intimidade com Deus. O pecado acaba com a intimidade que eu tenho com Deus. Porque a palavra expressa isso. O homem pecou e ele foi destituído da glória de Deus, da presença de Deus. Pastor, todo pecado provoca isso? Todo pecado. Todo pecado não perdoado provoca isso. Todo pecado não confessado provoca isso.
Todo pecado não perdoado, todo pecado não confessado, provoca a separação, provoca o distanciamento. Você que é casado, às vezes a tua esposa fala atravessado contigo. Você já fica meio virado, né? Fica pelos cantos, para de falar. Né, Rafa? Porque ninguém aguenta alguém que está pecando, não se arrepende. Ninguém aguenta. Ninguém aguenta. Deus também não. Porque a pessoa não se arrepende, a pessoa não volta para Deus. A pessoa não se arrepende, não se volta para Deus, não quer consertar o caminho. Então, a distância vai aumentando. Para pensar. Nos distanciarmos de Deus é bom ou ruim? É bom ou ruim? Ruim. Por que eu estou falando tudo isso? Porque a Bíblia está recheada de histórias, fatos, de homens que se relacionaram com Deus. E esse relacionamento íntimo com Deus transformou a vida deles. Esse relacionamento íntimo com Deus deu na vida deles um upgrade. Eram homens comuns, mas a intimidade com Deus fez com que eles se tornassem homens portentosos, homens de renome, homens que entraram na galeria da fé. Jesus disse desses homens que essa terra não era nem digna de recebê-los, porque eles tinham uma profunda comunhão com Deus, uma profunda intimidade com Deus. Nesses dias, Deus está buscando isso da igreja. Uma igreja íntima, uma noiva, não uma conhecida. Jesus está procurando alguém para casar. Ei, Jesus está procurando alguém para casar. Jesus está procurando intimidade. Jesus está procurando alguém para ser íntimo dele, com tanta liberdade a ponto de você reclinar a sua cabeça no peito dele. Ou no seu ombro, ou dar-lhe um abraço. O Senhor está à procura de verdadeiros adoradores que o adore em espírito e em verdade. Porque, amados, é através dos relacionamentos. É através dos relacionamentos que nós conseguimos alcançar a profunda intimidade no Senhor. Em Marcos, no capítulo 1, a partir do versículo 29, nós vamos ver uma ação íntima de um amigo que entra na casa de um outro amigo. Mas só que o amigo que entrou lá era simplesmente o Filho de Deus. O amigo que entrou nessa casa era simplesmente o Filho de Deus. Pedro era simplesmente amigo íntimo
do Filho de Deus. E amados, aonde o Filho de Deus chega, é impossível o ambiente continuar o mesmo. Aonde o Filho de Deus chega, é impossível o céu não se mover, o mundo espiritual não se mover. É impossível. Escuta só. E saindo da sinagoga, foram com Tiago e João para a casa de Simão e André. Simão Pedro, ok? Na verdade, o nome de Pedro era Simão, Pedro era apelido. Se você não sabia disso, fique sabendo. O nome de Pedro era Simão, apelido Pedro. Então eles estavam indo, cara, preste atenção. Jesus não chamava Simão de Simão, ele chamava Pedro pelo apelido. Ô Pedro, tu é uma rocha, cara, tu és Pedro. Jesus tinha tanta intimidade com Pedro que ele chamava ele pelo apelido, tu é Pedro. Ô rocha, chega mais. Tu és Pedro. Vocês estão entendendo isso, sim ou não? Vocês estão entendendo? Jesus não foi Jesus não entrou nessa casa de uma maneira formal, ele entrou aqui como um amigo. Ele entrou na casa de Simão e de André como um amigo. Não houve um convite formal para que ele estivesse lá. Jesus foi. Poxa, depois do culto, porque a palavra de Deus diz assim: e saindo da sinagoga, foram com Tiago e João para a casa de Simão e André. Depois do culto na sinagoga, bora lá para casa. Fazer o quê? Não, bora lá. Sei lá. Vamos ficar lá em casa. Para quê? Não sei. Para a gente ficar lá, conversando, traçando plano, sonhando junto. Vamos para lá se edificar. Sabe? Vamos para lá. Então, depois que acabou o culto na sinagoga, eles foram com Tiago e João para a casa de Simão e André. Quando chegou lá, a sogra de Simão estava de cama, com febre, e logo deram essa notícia a quem? Senhor, vocês podem vir aqui para cá, não tem problema não, nós vamos estar lá junto. Só que não tem rango, porque quem faz o rango lá em casa é a minha sogra está mal hoje. Igual na casa do André. Quem faz o mexido lá em casa é minha sogra não está legal. Jesus, nós vamos lá para conversar, porque hoje tem comida não. Aí o crente fala, não tem comida, pô, vou embora para casa. Tem que ter comida, cara, não tem comida, não tem graça. Não, preste atenção. Os amigos foram lá e falaram para Jesus, minha sogra não está legal não. Eu já comprei o caixão, deixa eu morrer. Não, nada disso. Falaram para Jesus, a minha sogra não está bem. Minha sogra está de cama, com febre. Então, aproximando-se Jesus, pegou na mão dela e fez com que ela se levantasse. A febre a deixou e ela passou a servi-los. A intimidade que transforma.
A intimidade que transforma uma situação. A intimidade que muda as circunstâncias. A intimidade que vai transformar o ambiente da sua casa, do seu trabalho, do teu coração, da tua mente. A intimidade que pode transformar tudo que você tocar a mão, aonde você estiver. É essa intimidade com Jesus que pode transformar todas as coisas. Mas Jesus só vai para casa de quem ele tem relacionamento. Diga relacionamento. E não é qualquer tipo de relacionamento, é um relacionamento íntimo. Porque relacionamento por relacionamento, você pode ter com teu amigo de trabalho. Quem aqui trabalha na CSN? Na CSN? Frank, Anderson, Tiago. Tiago, você conhece um monte de gente lá de Vista. Conhece também, Anderson? Conhece, Frank? Um monte de gente de Vista. Tu vê a pessoa todo dia passando ali, todo dia. Mas aí, de repente vocês são chamados numa sala para uma reunião, só os dois. Aí te colocam lá na sala com o cara. Opa, beleza? Opa. Você vê a pessoa todo dia, mas não tem relacionamento. Você vê a pessoa todo dia, mas não tem relacionamento. É igual quando você mora num prédio e entra o teu vizinho no elevador e você vê o cara todo dia no corredor e só se relaciona com o cara de bom dia e boa tarde. Ele fica assim, opa. Tá calor hoje, né? Muito calor, vai chover, O cara mora no teu bloco, no teu corredor, nunca foi na tua casa, porque você não tem com ele o quê? Relacionamento. Você não tem um relacionamento íntimo com ele. E existem hoje muitos crentes que conhecem Jesus de vista e não conseguem ter um relacionamento com Ele. Não sabem do que Ele gosta, não sabem o que Ele quer fazer contigo e através de você, porque não possuem um relacionamento. Em contrapartida, essa pessoa continua frustrada, essa pessoa continua doente, a febre continua consumindo essa pessoa, porque não tem um relacionamento com o Senhor. Quantos estão entendendo isso? Você está entendendo? Olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim, relacionamento. Diga relacionamento. Deixa eu te falar uma coisa. Antigamente, todos nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, como diz a palavra. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Então Jesus, assim como nesse episódio, bateu na porta. Apocalipse capítulo 3, versículo 20, abre aí. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele... O que Jesus está buscando aqui?
Relacionamento. Jesus está buscando aqui relacionamento, porque é através desse relacionamento que aonde Jesus chega, tudo se transforma. Lembra da sogra de Pedro que estava com febre? Jesus chegou na casa de Pedro. E a primeira coisa que Jesus foi fazer, quando ele ouviu que ela estava enferma, Jesus foi até ela. Assim como nas nossas vidas, Jesus também veio até nós. Não fomos nós que fomos a Ele, Ele veio a nós primeiro. Ele veio a nós. Ele deixou a sua glória e veio a nós, batendo na nossa porta, dizendo: abre a porta, porque eu quero ter um relacionamento contigo, porque eu quero te curar, porque eu quero te influenciar, eu quero mudar o teu caráter, eu quero curar a sua vida, eu quero te libertar, eu quero viver em você. Abre a porta do teu coração. Ele veio buscando relacionamento íntimo. Já não vos chamamos mais de servos, e sim de amigos. O Senhor não quer olhar para nós como servos, Ele quer olhar para nós como amigos. Porque o servo só vive servindo, mas os amigos vivem se relacionando. O Senhor não busca um relacionamento conosco de servos e Senhor. Não, Ele busca um relacionamento de amigos. Quantas e quantas vezes você estava em dificuldade, que você pegou o telefone e ligou para o teu amigo e ele foi lá te socorrer? Teu amigo foi lá te servir, sim ou não? Ele naquela hora foi servo, sim ou não? Mas ele fez isso por amizade ou por serviço? Pela amizade. Se o Senhor tiver que ficar mandando você fazer as coisas, o relacionamento é de Senhor e servo. Mas se você perceber a necessidade e começar a realizar o que é necessário, você está fazendo isso por amizade, por saber quem é o Senhor. Quantos estão entendendo isso? Amém? Ninguém chegou, preste atenção, ninguém chegou aqui para Jesus e falou assim: Jesus, minha sogra, Simão, Jesus, ó, minha sogra está morrendo, vai lá. Não, ele não fez como Jairo. Você está entendendo isso? Jairo foi até o Senhor e falou assim: Senhor, vai na minha casa, minha filha está terrivelmente enferma, está à morte. Jesus falou: eu vou, fica tranquilo, eu vou lá. Esse pessoal não, esse pessoal informou a Jesus: ó, a sogra de Pedro está com febre. Ninguém falou: cura ela. Não falou, só, ó, a sogra de Pedro está com febre. Hoje não tem canjiquinha. Hoje não tem canjiquinha. A sogra de Pedro está com febre. Não tem canjiquinha hoje não. Ele falou: o que, canjiquinha? Me dá a tua mão aqui rápido. Não. Ninguém falou: vai lá curar. Não. Ele chegou lá como amigo, e como amigo ele foi direto aonde estava a sogra de Pedro. Tomou ela pela mão. E foi exatamente isso que ele fez conosco.
quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, enfermos, Ele nos tomou pela mão e nos colocou de pé. Ele nos tomou pela mão e nos colocou de pé. Ele deu o primeiro passo para esse relacionamento. Então a primeira coisa que aconteceu aqui, Jesus chegou-se a ela. No versículo 31 diz exatamente isso. Então, aproximando-se Jesus, pegou na mão dela e fez com que ela se levantasse. Jesus se aproximou. Jesus se aproximou de mim. Jesus se aproximou de você. E a partir dessa aproximação, tudo começou a ser transformado. Bendito seja o nome do Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Ele se aproximou de você e te tomou pela tua mão e te colocou de pé. Aleluia! Aleluia! Nós estávamos condenados. Nós estávamos condenados. Mas o castigo que nos estava proposto está sobre Ele. O castigo que nos estava proposto, Ele assumiu a bronca. Porque a palavra de Deus diz: Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Aleluia! Isso é relacionamento. Isso é relacionamento. Jesus se aproximou dela, assim como se aproximou de mim e de você. Jesus tocou nela. O toque do Senhor é inconfundível, incomparável. O toque do Senhor é incomparável. Você sabe quando você é tocado por Ele. Você identifica, porque é um toque de amor. É a expressão de Deus quando Ele toca em você. Você sente a expressão do céu. Jesus se aproxima dela e estende a mão para ela e toca nela. Tudo que Jesus toca é transformado. Ele tocou em mim, Ele tocou em você. Olha você agora. Olha você agora. Olha como você está. Ah, pastor, mas ainda não está bom. Não está bom. Mas quem te falou que Ele parou de tocar? Quem te falou que Ele deixou de chegar nesse relacionamento? Ele continua tocando. Ele continua te tocando. Ele tocou na mão dela. Ele repreendeu a febre. Aleluia. Jesus se aproxima, Jesus toca e Jesus transforma. Nesse caso aqui, foi uma cura que ela recebeu.
Talvez hoje seja o toque do Senhor na tua vida, um toque de cura. Talvez nessa noite seja um toque de libertação. Talvez seja um toque de uma mudança de pensamento. Mas deixa Ele te tocar. Deixa o Senhor te tocar. Então, essa atitude de Jesus, de buscar esse relacionamento íntimo, provocou na vida da sogra de Pedro, que ela não tem nem nome nesse negócio, é a sogra de Pedro. Provocou na vida desta mulher uma intensa transformação. Primeiro, aquela mulher que estava enferma e caída, recebe a cura e agora está de pé. Tem um propósito para que o Senhor te coloque de pé. Fala para o teu irmão, tem um propósito para você estar de pé. Fala de novo, tem um propósito para o Senhor te colocar de pé. Jesus queria comer canjiquinha. E a mão da moça que faz uma canjiquinha boa estava enferma. Então Jesus vai lá e coloca ela de pé. O que o Senhor tem colocado na sua vida, aquilo que Ele te chamou para fazer, você precisa estar de pé. O toque dele vai te colocar de pé. Mas sabe que pode te colocar por terra? Você romper com esse relacionamento de intimidade com Ele. Isso pode te colocar por terra. Isso pode travar a sua vida. Isso pode acabar com o teu ânimo, com o teu ímpeto, com a tua motivação. Uma vez Jesus tocou em você e Ele te colocou de pé. A nossa responsabilidade é manter esse relacionamento. Diga, eu preciso manter um relacionamento íntimo com Deus. A sogra de Pedro entendeu o propósito. A sogra de Pedro entendeu o propósito para o qual ela foi curada. Existem muitas pessoas que o Senhor chega, vai até ela, toca nela, cura ela, diz que quer entrar no coração dela, ceiar com ela, mas essa pessoa não entende o propósito para o qual o Senhor está fazendo tudo isso. Então essas pessoas, elas se assemelham aos leprosos que foram curados e não voltaram para agradecer. Certa feita, Jesus cura 10 leprosos de uma vez. O Senhor vira-se para eles e fala assim: vá e se apresentem ao sacerdote. E a palavra de Deus diz que enquanto eles iam pelo caminho, eles perceberam que estavam curados.
Um voltou para agradecer. E este que voltou para agradecer, nem judeu era samaritano. Então Jesus pergunta: só você voltou para agradecer? Mas não eram 10? Cadê os outros 9? Ele falou assim: não sei, Senhor. Então Jesus diz para ele: vai, a tua fé te... Agora ele não estava mais curado só, mas ele também estava direcionado à salvação. Pessoas que não entendem o propósito para o qual Deus está curando, colocando essas pessoas de pé, são pessoas que tendem a cair enfermo novamente, porque essas pessoas não criam um vínculo, um relacionamento íntimo com Deus. Quantos estão entendendo isso? Você está entendendo isso mesmo em nome de Jesus? Então, para nós encerrarmos, ela se levantou. Ela estava caída e ela se levantou. A febre a deixou. E imediatamente que ela foi curada, a última expressão do versículo 31 é a seguinte: e ela passou a servi-los. Ela passou a servi-los. Não por obrigação, mas por gratidão. Deixa eu falar uma coisa para você. Aqui na sua igreja tem um monte de coisa para fazer. Jesus não te curou e não te trouxe para cá à toa. Ele está fazendo isso com um propósito. Será que você pode entender qual é o propósito? Será que você pode entender qual o propósito? Porque talvez você esteja orando faz tempo: Senhor, me cura. Senhor, me transforma. Senhor, me muda. A minha pergunta para você nessa noite é: para quê? Para quê? Certa vez eu estava ouvindo o pastor Estevão Fernandes, pastor da primeira igreja batista de João Pessoa, num encontro de pastores. E ele falou que um dia ele foi na UTI fazer uma visita a um homem que tinha sido da sua igreja, e alguém informou a ele que este homem estava à morte. E ele foi lá. E quando ele chegou lá, quando este homem viu o pastor naquele leito de UTI, ele começou a chorar. E falou: Senhor, pastor, que bom que o Senhor veio. Eu preciso muito que o Senhor ore por mim. Eu gostaria muito que o Senhor me curasse, me tirasse dessa situação. E naquela hora Estevão Fernandes olhou para ele e perguntou: para quê? Qual o motivo que Deus tem de te deixar vivo? Qual o motivo que você tem no teu coração
para Deus falar: eu vou te dar mais 15 anos, eu vou te dar mais 50 anos, mais 75 anos? Qual o motivo? Qual o motivo que Deus tem para te deixar vivo? Qual o motivo? É uma pergunta dura, né? Uma pergunta dura. Quando eu estava na conferência ouvindo ele pregar, falar sobre isso, eu mesmo dei um pulo assim. E caramba, que pergunta dura. Como que ele faz isso? Uma pessoa que já está no leito de morte. Mas se o Senhor restaurasse a vida daquele homem, como restaurou? Aquele homem foi curado. Aquele homem foi curado com um propósito. Ele não foi curado para ele ir para a casa de praia dele. Ele não foi curado para trabalhar em dia de domingo. Ele não foi curado para ficar faltando culto. Ele não foi curado, escuta, ele não foi curado para ficar deitado no sofá dizendo: ai de mim, ai de mim. Ele foi curado, como a sogra de Pedro foi curado, para servi-los. Então ela passou a servi-los como gratidão. Aqueles 9 leprosos foram embora. E Jesus falou: cadê os outros 9? Não sei, Senhor. Vá em paz, a tua fé te salvou. Qual o motivo que você tem para Deus te libertar dessa depressão? Qual o motivo que você tem para Deus curar essa enfermidade? Qual o motivo que você tem para Deus tocar em você, te colocar de pé? Qual é o motivo? Porque talvez você já tenha orado assim: Senhor, se o Senhor me tirar dessa, eu faço isso para ti, Jesus. Eu vou pregar a tua palavra de dia, de noite, de madrugada. Eu vou virar à noite, Senhor, lendo a Bíblia. E hoje, como está o teu relacionamento íntimo com o Senhor? Será que isso foi quebrado? Será que Deus tem motivo para ministrar essa cura na sua vida? Você pode ficar de pé? De uma coisa eu sei: o primeiro passo ele já deu. Quando nós passamos por problemas, quando nós passamos pelas febres espirituais, Jesus se aproxima de nós na hora certa. Jesus se aproxima de nós na hora certa. Ele nos toca, Ele toca no nosso íntimo, Ele repreende o mal. Esse mal que nos assola, Ele repreende. Mas Ele faz isso com um propósito. Quando o Senhor te liberta, Ele faz isso com um propósito. Quando o Senhor te alcança, Ele faz isso com um propósito.
Quando o Senhor entra na tua vida, Ele faz isso com um propósito. Talvez nessa noite você tenha se esquecido do propósito no qual Jesus te curou dessa febre espiritual, ou de outras febres que você possa dar o nome que quiser. Falta de dinheiro, problema de relacionamento, falta de trabalho, não sei. Mas quando Jesus tocou em você, Ele fez isso com um propósito. E hoje, será que você está fazendo o que você deveria estar fazendo por causa deste toque que Ele deu na sua vida? Será que hoje você está fazendo o que você deveria fazer por conta deste toque que Ele deu em você? Ou você se esqueceu do propósito? Ou você se colocou de pé e ao invés de colocar em prática o propósito, você foi correr a vida? Você foi correr. Deus é fiel. Deus continua fiel ao toque que Ele te deu. Deus continua fiel ao toque, ao propósito. Ele quer mudar inteiramente o teu ser e te chamar de novo a essa intimidade, dizendo: eu quero tocar em você mais uma vez. Eu quero te lembrar do propósito. Eu quero te lembrar do dom que eu coloquei na sua vida. Eu quero te lembrar da habilidade que eu te dei. Eu quero te lembrar do chamado que eu tenho contigo. Eu quero te lembrar deste dom maravilhoso, que é o dom da vida que está sobre você ainda. Eu quero te lembrar disso. Eu quero te lembrar disso nessa noite, diz o Senhor. E se você nessa noite entendeu o propósito desta vontade que Ele tem de tocar em você novamente, vamos orar juntos. Enquanto nós estivermos aqui ministrando essa canção, o amigo Santo Espírito quer tocar em você de novo. Quer te lembrar de novo o propósito para o qual Ele te curou. O propósito de te manter de pé. E que por certo você já ouviu em meio a esta palavra. Qual o propósito você já ouviu em meio a esta palavra? Eu quero orar junto com você nessa noite, porque eu tenho que orar todos os dias para que essa mente humana não se esqueça do propósito, do toque do Senhor na minha vida. Eu preciso orar sempre, porque senão as circunstâncias deste mundo nos fazem
fazem esquecer do propósito para o qual nós fomos chamados a uma intimidade, do propósito para o qual Ele nos tocou e nos colocou de pé. Se você quer orar junto comigo, sai do teu lugar, vem aqui, nós vamos orar juntos. Em nome de Jesus. Nosso amigo Santo Espírito, venha, Senhor, venha aquecer os corações, venha aquecer os corações, vem com cura, Senhor. Vem com cura, Senhor, toca, vem com cura e todo o seu poder, vem manifestar os teus sinais, vem manifestar os teus sinais. De novo, Senhor, nós queremos ser íntimos, nós te desejamos. Pode entrar, Jesus, a porta está aberta, pode entrar. Sim, Senhor, aleluia. Sim, Senhor. Seu óleo venha nos ungir. Sim, Senhor, e com teu fogo vem nos batizar. E com seu fogo vem nos batizar. O que dizer? O que fazer quando Ele vem aqui? E mais que ser bem-vindo, e nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer? O que dizer?
Diga a Ele então o quanto que você deseja Ele na sua vida. Diga o quanto que você deseja Ele tocar em você. Deixa o Espírito Santo que está aqui te lembrar do propósito que Ele ainda te coloca de pé. O propósito para o qual você está de pé. Deixa o Espírito Santo te lembrar. Deixa o Espírito Santo continuar falando para você: olha, eu te curei para isso. Eu estou te libertando dessa depressão, é para isso. Eu estou te dando uma saúde nova, é para isso. Eu estou restaurando a tua casa para isso. Eu estou fazendo você aprender nessa faculdade, é para isso. Eu estou te dando esse bom emprego, é para isso. Deixa o Espírito Santo te falar. Eu estou fazendo você ser um empreendedor, não é para você ficar rico não, é para isso. Deixa Ele te tocar mais uma vez. Eu estou te dando habilidades manuais para isso. Eu estou te dando inteligência, é para isso. Eu estou te dando sabedoria, é para isso. Deixa o Espírito Santo falar contigo. Deixa Ele te tocar mais uma vez. Deixa Ele te curar das febres espirituais que estavam te deixando prostrado, prostrada, como a sogra de Pedro. Mas Ele está aqui nessa noite. Jesus veio ao teu encontro. Ele estendeu a mão para você. E está te colocando de pé mais uma vez. Aleluia! Aleluia! Sim, Senhor. Sim, Senhor. Toca mais uma vez. Fala mais uma vez. Cura mais uma vez, Senhor, eu te peço. Renova mais uma vez. Liberta mais uma vez. Transforma mais uma vez, Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Faz de novo. Isso. Faz mais uma vez. Faz mais uma vez. Perdoa mais uma vez, Senhor. Perdoa mais uma vez. Faz mais uma vez. Chama mais uma vez. Toca mais uma vez. Cura mais uma vez. Liberta mais uma vez. Faz de novo. Clama a Ele, clame a Ele. De novo, faz de novo. O teu povo clama-te mais uma vez. De novo, faz de novo, faz de novo. O teu povo clama-te mais uma vez.
Coloca a sua mão sobre o seu coração. Diga: Senhor, fala comigo, Senhor, com mais autoridade, Senhor, faz de novo, me toca de novo, me cura de novo, me põe de pé de novo, em nome de Jesus, porque eu entendi o propósito. Diga: eu entendi o propósito. Eu aprendi com a sogra de Pedro. O Senhor me colocou de pé para termos um relacionamento íntimo, e através desse relacionamento eu te servi, Senhor, em nome de Jesus. Diga: eu entendi, Senhor. Diga: eu entendi, Senhor. Você pode aplaudir a Jesus. Aleluia! Sim, Senhor. Então logo Jesus colocou ela de pé e ela foi curada, ela passou a servi-los. Hashtag fica a dica. Hashtag fica a dica. Tem um monte de coisa para nós fazermos aqui. Um monte. Se Jesus te colocou de pé, vai servir. Porque existem muitas pessoas que também precisam do toque do Senhor. E hoje, Jesus vai tocar nelas através da sua vida. É através de você que Jesus vai tocar nelas. Jesus também vai bater na porta do coração delas e vai colocá-las de pé também, em nome de Jesus. Amém, amados? Então pode voltar ao seu lugar debaixo dessa bênção, em nome de Jesus. Aleluia.